Falar de auto-amor é uma proposta um tanto ousada. E não tem como falar de auto-amor sem falar de amor em primeiro lugar. O que é o amor? Buscando no dicionário, a maioria deles define amor como uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra ou querer muito bem a uma coisa. E o amor pode se manifestar de diferentes formas. Nós ouvimos falar de amor maternal, amor filial, amor fraterno, amor à natureza, amor aos animais, amor a si mesmo, né, que nós chamamos de auto-amor, e é essa a proposta da nossa reflexão de hoje. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, versículo 9, Fênelon nos diz que o amor é de essência divina, e todos nós, do primeiro ao último, temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. E o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz que o amor puro é o reflexo do Criador, envolvendo todas as criaturas. Esse amor do Criador, ele se reflete em todas as criaturas. O amor é plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito do próprio Deus penetrando o universo. Ou seja, Emmanuel está nos dizendo que todos nós, tudo que existe está envolvido nesse amor divino, nesse plasma do Criador, como fala também André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos. E o auto-amor, que vem a ser? O auto-amor ou amor próprio é o amor que as pessoas sentem por si mesmas. Loise Hay, no livro Aprendendo a Gostar de Si Mesmo, ela diz que há uma tendência de achar que o amor a si é vaidade, é egoísmo, é arrogância. E ela diz que talvez seja por isso que o auto-amor não é estimulado desde a infância. Pelo contrário, nós fomos estimulados a não nos amarmos, a fazer tudo para agradar os outros, ignorando a nossa essência. E ela diz que também é por isso que nós ainda temos muita dificuldade em entender a proposta de Jesus de amar o próximo como a si mesmo. Porque, diz ela, se nós não nos amamos, se nós não nos respeitamos, seríamos incapazes de qualquer amor verdadeiro pelo outro. O Alberto Almeida, no livro O Amor Pede Passagem, ele diz que a nossa relação com o amor é uma relação desafiadora, porque ela implica de forma triangular em nós. Há uma necessidade de haver um equilíbrio nessa forma triangular do amor, porque ele diz que o amor envolve Deus, eu e o outro. E ele diz que a possibilidade de desvio no exercício dessa amorosidade é muito grande e muito presente em nós enquanto seres humanos. Por exemplo, o amor a Deus pode ser interpretado como uma necessidade de isolamento. As pessoas, na ânsia de atender ao chamado de Deus, como elas falam, se isolam da sociedade por medo de se contaminar com o mal que existe no ser humano. E aí a pessoa se isola para servir única e exclusivamente a Deus. O amor a si mesmo pode ser compreendido como egoísmo. E se nós não tivermos cuidado, nós encaminharemos sim o auto-amor na direção do ego. E o amor ao outro pode ser confundido com escravidão ou com domínio. É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo que ama outra pessoa, faz tudo para que o ser que ela ama fique perto dela, independente de a outra pessoa querer ou não ficar junto. E também é muito comum a gente ver hoje os crimes passionais. E é uma contradição muito grande a pessoa dizer que matou por amor. E isso hoje, no passado também havia, mas hoje está muito mais presente no nosso dia a dia essa manifestação de amor. Nós ainda estamos no estágio que, para nós expressarmos um grande amor, nós recorremos aos nossos instintos animais ainda. E diz o Alberto Almeida que, pela nossa dificuldade de entender o auto-amor, nós corremos o risco
de direcionar o amor para o ego. E aí nós, dessa direção, nós caminhamos para os caminhos do egoísmo, da egolatria, do egocentrismo. E aí nós passamos a confundir o amar-se com vaidade. A gente se preocupa com o exterior e não se preocupa com o nosso eu interno. E nós ficamos caminhando em circuito fechado ao redor de nós mesmos, ao redor do eu. E nos tornamos pessoas imaturas e personalistas, achando que o outro existe apenas para atender aos nossos caprichos. A Loise Hay também diz que a atitude de vaidade, de egoísmo ou de arrogância não revelam o amor a si mesmo, revelam antes o medo, a insegurança e a necessidade de autoafirmação. Afirmação de algo que não se acredita de fato. É mais um escudo para ocultar as nossas carências e os nossos medos, as nossas carências que tanto nos incomodam e que nos fazem sofrer. Então, essa confusão que nós fazemos de auto-amor com egoísmo, ela não tem fundamento. E o Alberto Almeida também diz que o amar a si mesmo, o si pode significar o si com letra maiúscula, o eu superior, a essência que nos caracteriza como descendentes de Deus, como portadores da essência divina. Significa o Deus interno. E aí nós lembramos daquela passagem do Evangelho de João, quando Jesus disse que nós somos deuses. Então, o amar-se a si mesmo, na visão do Alberto Almeida, pode significar essa busca interna, do despertar do eu superior. E aí nós podemos nos perguntar para qual direção nós estamos colocando o nosso auto-amor. Nós estamos levando pelo caminho do ego, para o ego ou para esse eu superior? Para dentro, projetamos ele para dentro de nós mesmos ou para fora? E nesse ponto também nós podemos, nessas indagações, nós podemos descobrir qual é o nível do nosso auto-amor. Será que nós nos amamos verdadeiramente? E essa pergunta nos remete à questão 614 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que deve se entender por lei natural. E a equipe do Espírito Verdade responde que lei natural é a lei de Deus, é a lei divina, e ela é a única verdadeira para a felicidade do homem, porque ela indica o que se deve e o que não se deve fazer. E nós só seríamos infelizes se nós nos afastarmos dela. Ou seja, o homem só é infeliz quando se afasta dessa lei. E se nós nos amamos verdadeiramente, com certeza nós estaremos nos esforçando para cumprir a lei divina. E nós já estamos fazendo isso? Nós estamos envidando todos os nossos esforços para cumprirmos a lei divina? Porque se nós sabemos que só o cumprimento da lei divina nos trará a felicidade verdadeira, então, se nós nos amarmos, nós buscaremos o cumprimento dessa lei. E a Hermance Dufour, no livro Escutando Sentimentos, ela diz que cumprir a lei divina é o preço que a maioria de nós não está disposta a pagar. Porque ela diz o seguinte, que o menor, o mais ingênuo ato de amor a si consiste na laboriosa tarefa de fazer brilhar a luz que há em nós. Então, quando ela fala em laboriosa tarefa, isso envolve trabalho, paciência, persistência e essa busca incessante para dentro de nós mesmos, para a busca de brilhar, de fazer brilhar a nossa luz. E ela diz que como nós não aprendemos ainda o auto-amor, nós costumamos esperar a compreensão e os favores do amor dos outros, do amor alheio. E aí nós passamos a dar um valor excessivo ao que as pessoas pensam de nós. Isso ela fala lá no livro Mereça Ser Feliz. A própria Hermance Dufour que fala isso. E ela diz que quando nós não nos amamos, a nossa tendência é querer agradar mais aos outros que a nós mesmos. E nós passamos a mendigar o amor alheio, já que nós nos julgamos insuficientes ou incapazes de nos querer bem. Mas ela diz que o século XXI traz perspectivas alvissareiras, traz perspectivas promissoras
é acenando com horizontes iluminados para a caminhada de ascensão espiritual da humanidade como um todo. E ela diz que o resgate de si mesmo vai se tornar a meta prioritária das sociedades sintonizadas com o progresso. O bem-estar do homem, no seu mais amplo sentido, vai se tornar, no decorrer do século XXI, o centro das cogitações da ciência, da religião e de todas as organizações humanas. Então, trabalhar pela felicidade do homem deve ser o objetivo maior das agremiações doutrinárias orientadas pela mensagem de amor do Evangelho de Jesus. E ela diz que nesse processo nós não podemos ignorar a importância da educação e da sociedade nesse trabalho, porque tanto a educação quanto a sociedade estimulam vivências de aprendizado que vai ser útil na caminhada evolutiva de cada ser humano. Só que a educação, nos termos que ela fala aqui, nós não podemos confundir com a educação que hoje é preconizada no meio social, aquela educação que é imposta, que vem de fora para dentro. A educação, no seu termo profundo, ela significa extrair o que tem dentro do ser para trazer para fora o potencial que cada um já tem. Como diz Kardec lá nos comentários da questão 917 do Livro dos Espíritos, ele diz que a educação, se ela for bem entendida, ela é a chave do progresso moral. Ele diz que essa é a tarefa dos centros espíritas, trabalhar a educação nesses termos. E o centro espírita tem o dever de oferecer condições para que o homem extraia de si mesmo o seu valor divino na obra da criação. Ou seja, nós temos uma tarefa nessa obra divina. E nós só vamos poder exercê-la com conhecimento mediante esse aprendizado, mediante essa busca interna para descobrir os nossos potenciais. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz que quando Jesus diz para que brilhe a vossa luz, ele está querendo dizer que o nosso potencial de luz deve brilhar em sua grandeza plena. E isso só será possível pela educação. A educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, exaltando o conhecimento e a bondade, o saber e a virtude, não será conseguida apenas pela força da instrução. Isso quem fala é o Emmanuel. E ele diz que essa instrução que é imposta de fora para dentro, ela não funciona. Isso só será possível com a consciente adesão da vontade, sem constrangimento. E aí a gente lembra a pedagogia de Jesus. Jesus não constrangia ninguém, ele não obrigava ninguém, ele não ameaçava ninguém, ele fazia o convite. É muito comum a gente ouvir nos evangelistas, ele sempre dizer, se quiseres vir após mim, se quiseres me seguir, então ele fazia o convite. Nunca ele impôs nada. Tudo tem que ser com a adesão da vontade. E assim, a irmã fala uma coisa muito boa lá no livro Escutando Sentimentos, que ela diz que nada é capaz de bloquear ou diminuir o fluxo de sentimentos naturais e divinos que emanam do nosso ser. Ela diz que nem a formação educacional rígida, nem os velhos condicionamentos são suficientes para impedir a escolha do homem por novos aprendizados. Ela diz que a centelha divina que existe em cada um de nós, ela emite incessantemente energias sublimadas, a despeito dos fatores sociais, dos fatores reencarnatórios que encarceram a nossa mente ao buril do conflito e da dor. Então todos, independente da condição que esteja hoje, desde o mais elevado, digamos assim, aquele ser mais desprezado, aquele que a gente considera o achaga da sociedade, todos, indistintamente, têm essa centelha divina, e essa centelha é um imã que nos atrai para o Deus superior, para o Criador. Pode até, esses processos sociais e reencarnatórios, podem até diminuir a marcha, mas jamais ela deixará de acontecer. Todos nós um dia chegaremos lá. E
E continua a irmã Dufour dizendo que, considerando essa manifestação celeste do ser profundo, compete a cada um de nós criar condições favoráveis para o aprendizado das mensagens da alma. Nesse ponto, a irmã Dufour já vai nos levando para uma reflexão que nos leve ao campo íntimo, à nossa intimidade. E ela diz que em nossos projetos de religiosidade, nos centros espíritas, o auto-amor deve ser a lição primordial. Que ela diz que espiritualidade significa grandeza de sentimento para viver. E o auto-amor é um aprendizado de longa duração, diz ela. Então, não precisa a gente se angustiar, que a gente ainda não tem muitas conquistas, que nós ainda não descobrimos essa força interna que cada um de nós tem, porque isso não acontece de um dia para o outro. Nós não vamos dormir demônios e acordar anjos, não. Agora, a necessidade urgente de nós começarmos esse trabalho, mas é um processo de longa duração. Ela diz que amar é lição para a vida toda, né? Para a nossa existência toda. E ela diz que a gente querer essa coisa assim de uma hora para outra, a gente vai cair naquela questão do imediatismo. E o resultado sempre vai ser a decepção, o desencorajamento. Então, é um trabalho longo, mas que a gente precisa começar assim. E ela faz os questionamentos que nos faz refletir sobre essas questões, o que é que nós devemos fazer. Ela diz o seguinte: que habilidades emocionais temos que desenvolver para o auto-amor? O que é que eu tenho, que habilidades eu tenho que desenvolver dentro de mim mesmo para essa conquista do auto-amor? Que cuidados adotar para aprendermos uma relação de amorosidade conosco? E o Vanderlei Oliveira, ele é o que psicografa os livros da irmã Dufour. Ele diz que o primeiro passo para esse auto-amor é a autoestima. E ele diz o seguinte: o trabalho pessoal para o desenvolvimento do auto-amor chama-se autoestima. Ou seja, a capacitação para sentir o seu próprio bem e se ver como filho de Deus. E aí é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Nós já nos sentimos filhos de Deus? Será que nós já sentimos esse amor divino nos envolvendo? Ou será que na maioria do tempo nós nos sentimos órfãos, sozinhos? E é claro que a gente tem momentos de solidão, isso faz parte ainda de nós. Mas na maior parte do tempo, como é que nós nos sentimos em relação a Deus, em relação ao Criador? E continua o Vanderlei Oliveira dizendo que o aprendizado de gostar e cuidar de si próprio é um ato de profunda espiritualidade nas estradas de aprimoramento do espírito. E ele diz que estimar-se é uma emoção que brota do fundo da alma, que leva a criatura à relação de respeito e amor próprio por meio do pleno e legítimo desejo de querer o seu bem pessoal. Quando nós conquistamos isso aqui, quando nós já chegamos num ponto de querer o nosso melhor, o melhor para nós mesmos, nós já teremos condição de compartilhar com os outros essa amorosidade. Nós já estamos em condição de amar também ao outro. Um outro passo que o Vanderlei Oliveira nos diz é a aceitação. Ele diz que a aceitação é um gesto de profunda amorosidade a si próprio. E ele disse que quando nós tentamos esconder os nossos monstros interiores, eles se fortalecem. E quando nós os acolhemos, eles se enfraquecem. Reconhecer as nossas imperfeições é a porta que se abre para a transformação na conduta, dos sentimentos e nos pensamentos. É muito comum a gente ouvir, hoje já é mais raro, mas eu ouvi muito as pessoas dizerem que é necessário matar o homem velho para que o homem novo renasça. Hoje, tanto as agremiações religiosas
quanto as ciências voltadas para a mente humana, elas já estão dizendo o contrário. Nós precisamos fazer as pazes com o homem velho, precisamos aceitar as nossas dificuldades, conhecê-las e admitir que as temos. Só assim nós teremos a condição de trabalhar, de tentar, de começar esse trabalho de autotransformação. Jung já falava da nossa sombra, e ele dizia que o lado sombra a nossa sombra é o lado obscuro da nossa personalidade. E lá contém tudo o que nós consideramos inferior, que nós queremos negar ou esconder. Tudo aquilo que é considerado fora dos padrões sociais, nós colocamos atrás, nós escondemos nesse nosso lado sombra. E ele diz que nós precisamos compreender e assumir esse nosso lado. E ele diz que se nós tivermos a fé e a coragem de mergulhar dentro de nós mesmos, nós encontraremos a nossa verdadeira essência. E nós vamos descobrir com isso que no fundo não existe nada de mal, não existe nada de bem. Existe a magia de sermos o que somos. E depois que nós nos conhecemos, é que nós vamos começar verdadeiramente esse trabalho do desenvolvimento da autoestima e, consequentemente, do auto-amor. E essa colocação de Jung nos remete à questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal. E Santo Agostinho responde o seguinte: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec, na sua perspicácia, disse, tá, eu entendo isso e eu aceito isso como verdadeiro, mas qual é o meio de conseguir? Como fazer? E aí Santo Agostinho nos faz um convite a esse mergulho de que Jung fala. Ele nos convida a fazer esse mergulho dentro da nossa intimidade, essa imersão dentro de nós mesmos, porque ele diz o seguinte: a cada anoitecer eu faço uma análise do meu dia, eu caminho do amanhecer ao anoitecer, tudo que eu fiz, o que eu fiz de bom, o que eu fiz que não foi muito bom, o bem que eu podia fazer e não fiz. Então isso é uma tarefa diária, que ele diz, todos os dias. Então aí, conhecendo isso, vendo analisando o meu dia a dia, eu vou saber o que é que eu fiz de bom, o que é que eu preciso mudar e o que eu preciso continuar fazendo e fortalecer dentro de mim. E aí, como fazer esse mergulho? A gente ouve muito principalmente no meio espírita, que é o que a gente frequenta mais, é o que a gente pode falar com conhecimento de causa, que nós não somos bons ouvintes. E realmente, ouvir é uma habilidade que nós precisamos aperfeiçoar nas nossas relações. A arte de ouvir ainda não é muito, nós não somos muito, não temos muita afinidade ainda com a arte de ouvir. Mas, da mesma forma que nós não conseguimos ouvir o outro, nós também temos uma dificuldade enorme de ouvir a nós mesmos, de fazer esse mergulho dentro de nós mesmos. Nós temos uma necessidade enorme de falar e uma dificuldade muito maior de ouvir. Então, nós precisamos desenvolver essas habilidades de ouvir o outro e ouvir a nós mesmos. Mas que técnicas adotar para estimular nossa habilidade de ser um bom ouvinte? Ouvinte do outro e ouvinte de nós mesmos. É justamente esse mergulho dentro de si mesmo. E diz a irmã Dufour que ouvir a alma é aprender a discernir entre sentimentos e o conjunto de manifestações íntimas sedimentadas em nós ao longo da nossa trajetória evolutiva. Ou seja, os nossos instintos, as nossas tendências, os nossos hábitos complexos, traumas, crenças, desejos, interesses, emoções. E ela diz que escutar a alma
é aprender a discernir o que queremos da vida, a nossa intenção básica, porque todos nós temos uma intenção básica, nós temos um objetivo maior e essa descoberta nós só vamos fazer com esse mergulho dentro de si mesmo. E a conquista de si mesma, diz ela, é saber interpretar com fidelidade o que buscamos no nosso ato de existir. E ela dá um conselho a nós, os seguidores do Espiritismo, que nós reflitamos na importância do auto-amor, porque o auto-amor é condição indispensável ao bom aproveitamento da reencarnação. E quando nós despertarmos o auto-amor, nós adquiriremos a nossa paz interna, a nossa paz interior. E estar em paz consigo mesmo é um recurso elementar na boa aplicação dos talentos divinos a nós confiados. E esse estar em paz consigo mesmo também nos trará recursos e habilidades para lidarmos com as nossas dificuldades, principalmente nos momentos atuais que a gente está vivendo esse conflito, né? E depois que a gente conquista essa paz interior, nós estaríamos aptos a atravessar essas dificuldades.